Oi, tchutchuquezas, tudo certinho, tudo beleza? Galera, vamos para nossa aula de matemática que hoje nós vamos ver o quê, hein? Quem aí sabe? Nós vamos aprender então a calcular a área, tá? A área de alguns polígonos. Então, como será que nós fazemos para calcular uma área de forma quadrada? Uma área de forma retangular e uma área que tem o formato de triângulo retângulo. Como será que nós fazemos? Será que é da mesma forma? Então, vamos comigo descobrir? Só que antes, vamos rapidinho ver o que nós vimos lá na última aula e fazer a correção? Então, bora lá! Bom, pessoal, então vamos fazer a correção lá da página 108 e 109. Nós começamos a ver sobre área. O que é área, né? Toda aquela região ali que se pretende completar, aquela região que está delimitada. E aqui essa área para eles fazerem o judô, lutarem o judô, e eles estavam completando então com tatame, certo? Então a pergunta lá era a seguinte: quantos tatames ainda faltavam para completar a área? 12 tatames. Ao total, quantos tatames compõem essa área? 32, né? Então, lembra que eu falei para vocês observarem que aqui, ó, 2 tatames juntos dá um quadrado, aqui dá outro quadrado. Aqui, né, pessoal, nós teremos daí outro quadrado, aqui outro, certo? E aqui outro, ó, são 3 quadrados, 2, 4, 6 tatames. E aqui, então, nós teremos mais 2 e mais 2. A próxima pergunta, né? Os blocos aqui desse pódio tinham qual formato? Formato de retangular. E quantos blocos foram usados? 8 blocos. Vejam lá, 2, 4, 6, 8 blocos. Nós vimos também que lá nas páginas 110 e 111 que o quê? Que o quadrado aqui é a unidade de área, né? Então, para a gente saber o tamanho dessa área, nós precisamos contar quantos quadrados tem aqui. Então, vejam lá. Quantos quadradinhos tem aquela superfície, né? Então, ela foi dividida em 12 quadradinhos. E quantos quadradinhos foram coloridos? 6 quadrados. E a 2, nós temos aqui essa malha que tem a área com 8 quadrados pintados, certo? E a malha 2 era para vocês fazerem, então, uma área menor. Como isso, gente? Qualquer desenho que vocês fizessem que tivesse menos de 8 quadrados, já estava certo, tá? Então, aqui tem 8. Essa daqui vocês poderiam fazer qualquer desenho que tivesse menos que 8. Aqui eu fiz um exemplo, daí era só pintar, ok? Aqui nós temos 7. Bom, e aqui, pessoal, como que nós vamos então saber quantos quadrados tem essa área se nós temos os triângulos? Simples, né? Então, 2 triângulos é igual a um quadrado. Vejam aqui, ó, se nós dividirmos o quadrado, nós temos 2 triângulos, certo? Então, o que a gente precisava fazer? Juntar triângulo com triângulo para formar um quadrado. Então, aqui nós temos um quadrado, aqui nós temos 2. 3 com esse inteiro, 4 inteiro, 5 inteiro, ó. Triângulo, triângulo, 6. 7 quadrados e, ó, triângulo com triângulo, 8. Então, nós temos 8 quadrados. E essa, então, era para vocês usarem um material de apoio, tá, pessoal? Lá na página 111, usar o material de apoio de vocês para ver quantos triângulos pequenos para formar essas áreas. Então, aqui nós temos, foram usados 2, aqui 2 também e aqui 4. Bom, e finalmente nós vimos o centímetro quadrado, que é o quê? Que é a unidade padrão para medir uma área que ela é usada, certo? Então, ó, se nós temos lá um quadrado com 1 centímetro de lado, nós dizemos que esse quadrado tem, ó, 1 centímetro quadrado, ok? Então, pensando nisso, pessoal, lá na página 112, acompanhem comigo, nós temos aqui esse mosaico, certo? E a pergunta é ali, ó, nós temos então esse quadradinho aqui, essa pastilha azul. Quantos centímetros quadrados tem de pastilha azul? Simples, nós precisamos contar então quantas pastilhas azuis tem aqui. Nós temos 22 pastilhas.
Então, são 22 centímetros quadrados. Por quê? Porque cada pastilha tem 1 centímetro quadrado. Então, 1 centímetro quadrado, mais 1 centímetro, mais 1 centímetro, 22 centímetros. A mesma coisa do vermelho. Então, quantos vermelhos nós temos? 11, ou seja, temos 11 centímetros quadrados de pastilha vermelha. E a branca, quantas brancas nós temos aqui? 32, ou seja, 32 centímetros quadrados. E, gente, qual é o total da área? Como nós sabemos disso, nós vamos ter que juntar esse com mais esse com mais esse, que vai dar 65, certo? 22 mais 11 mais 32 vai dar 65 centímetros quadrados. Lá na página 113, então, pessoal, nós também temos que contar aqui os quadradinhos para ver quantos centímetros quadrados. Então, aqui nós temos a mesma situação, né, dos triângulos. Então, ó, junta um triângulo com triângulo para dar um quadrado, um triângulo com triângulo para dar um quadrado, um triângulo com triângulo para dar mais um quadrado e um triângulo com triângulo para dar mais um quadrado. Então, no total, nós temos 10 quadradinhos de 1 centímetro, então são 10 centímetros quadrados. E aqui, a mesma coisa, junta um triângulo com triângulo para formar um quadrado, triângulo com triângulo para formar um quadrado, triângulo com triângulo para formar um quadrado, certo? Então, nós temos quantos quadrados, pessoal? Nós temos 12 centímetros quadrados, ou seja, nós temos 12 quadradinhos aqui. Bom, e lá na atividade 3, nós temos ali então 3 quadradinhos, ou seja, nós temos 3 centímetros quadrados pintados, mas ele pede 9. Então, o que vocês vão ter que fazer? Faltam quantos aqui para completar 9? Faltam 6. Então, vocês vão pintar mais 6 quadradinhos. Aí, vocês pintam como vocês quiserem, tá, pessoal? Então, ó, pintei lá os meus quadradinhos, 6 quadradinhos. Agora, nós temos 9 centímetros quadrados pintados. E aqui, pessoal, então aqui vocês também precisam completar. Completar com mais quantos? Quantos centímetros nós temos aqui? Nós temos, então, ó, 2, tá vendo? Quadrado, 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 quadrado. Então, faltam quantos aqui? Então, está faltando 7 quadradinhos mais a metade de 1, né? Porque aqui nós só temos 3 quadrados e meio. Então, tá faltando mais 7 quadrados e meio. 6, 7 e meio. Vejam lá. Então, vou pintar toda essa área aqui, né? Aqui inteirinho e aqui mais meio, ok? E a número 4, pessoal. Então, vejam lá. Era para vocês marcarem quais dessas alternativas está correta. Apenas essa. Por que apenas essa? Olhem lá. Essa figura é menor do que 6 centímetros? Não, né? Então, por quê? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas, ó, temos mais algum tantinho ali. Então, ela não é menor. Essa figura tem exatamente 6 centímetros? Não, como nós vimos, tem ali mais um pouquinho sobrando. Então, a figura, ela o quê? Ela é maior do que 6 centímetros quadrados. Bom, galera, então é isso. Vejam, vamos agora ver como é que nós calculamos as áreas. Gente, então, né, a pergunta é, como que nós fazemos para calcular, então, uma área quadrada e uma área com a base retangular? Será que é da mesma forma? Será que tem a mesma medida? Então, vejam lá. Como que nós fazemos, tá? Nós temos lá esse quadrado, por exemplo, que, ó, do lado tem 2 centímetros. A gente sabe que num quadrado todos os lados têm a mesma medida, certo? Então, se aqui tem 2 centímetros, aqui também vai ter 2 centímetros. Se não tiver, então não é um quadrado. Como que nós calculamos, pessoal? Nós fazemos o quê? Nós vamos usar multiplicação. Então, nós vamos multiplicar um lado pelo outro. 2 vezes 2 é 4. Então, nós falamos que esse quadrado tem 4 centímetros quadrados, tá? Toda essa área. Imaginem que aqui é o quarto de vocês. Então, como que nós vamos saber o tamanho do quarto de vocês? E o quarto de vocês tem a medida de um quadrado, tá, galera? Então, nós vamos pegar lá as medidas dos dois lados, multiplicarmos, então nós encontramos os centímetros quadrados, ok? No caso, no quarto de vocês não vai ter centímetro, né, galera? E uma área retangular, como que nós fazemos? Nós fazemos a mesma coisa. Nós vamos descobrir lá o tamanho de um dos lados
ok? E depois nós vamos pegar o outro lado. Então, nós vamos fazer 3, então esse tem 3, nós vamos multiplicar por 6. 3 vezes 6 vai dar 18. Então, gente, esse retângulo tem 18 centímetros quadrados, tá? Então, lembrando, como que nós fazemos para calcular as áreas? Nós vamos pegar as medidas dos lados e vamos multiplicar. Então, nós chegamos, então, ao total dessa área. Mas, gente, então, ó, só deixa eu fazer uma observação bem importante. É importante aqui na área retangular vocês fazerem o quê? Multiplicarem os lados, tá? Que não são o quê? Que não são paralelos, tá bom? Porque, ó, se for o lado paralelo, aqui tem 3, então aqui também tem 3. Não vai dar certo, tá bom? Então, são os lados não paralelos, ó. Mediu aqui e mediu aqui, certinho? Bom, como nós fazemos para descobrir o tamanho de uma área de um triângulo retângulo? Vejam lá, o que é um triângulo retângulo? Quem lembra? O triângulo retângulo, olha lá, ó, é aquele triângulo que tem os 3 lados, lembra? De tamanhos diferentes, ó. E vejam que se nós pegarmos um retângulo e dividirmos ao meio, nós formamos esse triângulo, ok? Então, como que nós fazemos para calcular essa área aqui? Ai, Senhor! Nós não vimos que um triângulo é a metade de um retângulo? O triângulo retângulo, tá, pessoal? Lembrem que tem mais de um triângulo. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos montar o retângulo para a gente descobrir. Por quê? O triângulo, ele vai ter a metade dessa área, né, pessoal? Isso daqui não é tudo? Se a gente dividir, nós vamos ter a metade. Então, como que nós vamos fazer isso? Vocês lembram lá como nós calculamos um retângulo? Nós não pegamos o tamanho de uma área de um lado e multiplicamos pelo lado não paralelo? Então, vamos fazer de conta aqui, ó. Aqui, certo? Nós temos 4 centímetros. Faz de conta, pessoal. E aqui nós temos 6 centímetros, né? Então, aqui é a mesma coisa, porque é do mesmo tamanho, faz de conta, só para vocês verem. Então, aqui tem 4 centímetros, 6 centímetros, esse retângulo, ok? Então, 4 vezes 6 dá quanto? 24, certo? Então, ó, nós temos aqui 24 centímetros quadrados nesse... Opa, deixa eu colocar aqui. Então, ó, 4 vezes 6 vai dar 24, certo? Que é a área do retângulo. Só que o triângulo é quanto dessa área? A metade, certo? Ó, nós só temos a metade aqui. Então, o que a gente tem que fazer com esse 24? Vamos cortá-lo ao meio. 24, gente, divididos por 2. Nós vamos ter que dividir. Quanto que dá 24 divididos por 2? Façam as contas aí. Quem me diz a resposta em... Quero saber, me conta aí, Denis, quanto que dá 24 divididos por 2? 24 divididos por 2 vai dar 12, certo? Então, quantos centímetros tem esse triângulo retângulo? Nós temos aqui, então, 12 centímetros quadrados. Então, vamos relembrar como que nós fazemos para calcular uma área de um triângulo retângulo, ó, triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele é o quê? A metade de um retângulo. Então, nós precisamos o quê? Saber o tamanho dessa área do retângulo, ok? Quando nós descobrirmos o valor dessa área, nós vamos ter que pegar esse valor e dividir por 2, né? Por quê? Porque é só a metade dele, ok? Então, é assim que nós calculamos a área de um triângulo retângulo. Tranquilo, né, galerinha? Então, pense lá que nós temos um triângulo de 12 centímetros quadrados. Se nós pegarmos mais um triângulo de 12 centímetros quadrados, nós vamos ter esse retângulo de 12 mais 12 dá 24. 24 centímetros quadrados, ok? Então, aqui nós temos a área do triângulo retângulo. Isso aí, então, pessoal, tá? O que vocês acharam? É tranquilinho,
para calcular essas áreas, né? Só multiplica um lado pelo outro, lá no triângulo retângulo, né? O que nós precisamos fazer? Precisamos descobrir o tamanho de uma área total e dividir esse valor, certo? Piece of cake. Então é isso, galera. Não esqueçam, não deixem ali de responder os exercícios, tá? Lá das páginas 114 à página 116. Certo, galera? Então é isso, ó. Beijo, queijo e até a próxima.